E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito bem poderoso, o chamado efeito do vácuo abstêmio. Esse termo foi criado pelo pesquisador Pericles Emmerman, e ele descreve um abismo que se abre não durante o uso de uma substância, mas justamente no dia seguinte em que a pessoa para. Para a gente começar a entender isso, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa aí, você acorda amanhã e, de repente, 6 horas do seu dia estão em branco. Sem celular, sem trabalho, sem nenhuma distração. Só um bloco gigante de tempo vazio te encarando, sabe? Com o relógio fazendo aquele tic-tac que parece que ecoa pela casa inteira. Só de imaginar essa situação já dá uma certa agonia, um tédio forçado, né? Pois é, mas essa sensação não é nem uma fração, nem um pedacinho do fenômeno devastador que é vivido no comecinho da sobriedade. O nosso foco aqui vai muito além de só falar sobre a substância em si. A questão é o que acontece com a biologia da pessoa, com a percepção do tempo e, o mais profundo de tudo, com a própria identidade. Quando um hábito que foi central por décadas é de repente arrancado da vida. E para a gente ter uma dimensão do que isso significa, as fontes que a gente estudou trazem um exemplo. Pensa numa pessoa que começou a usar substâncias com 15 anos de idade e chega aos 35 ainda nessa realidade. São 20 anos, 2 décadas inteiras, gente. No auge da dependência, essa pessoa do nosso exemplo chega a dedicar umas 6 horas por dia, todos os dias, só para o ciclo de conseguir a substância, usar e viver sob o efeito dela. É quase uma jornada de trabalho, né? E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Essa história de 6 horas é só um modelo, tá? É uma forma de tentar quantificar, de medir o tamanho do vazio. Porque, na realidade, na fase mais grave da adição, a pessoa vive 100% em função do consumo. A vida inteira dela gira em torno disso. Mas, para ilustrar o impacto, a gente usa esse bloco de tempo que representa todo o ciclo, ir atrás, usar e sentir os efeitos. Então, quando a sobriedade começa, essas 6 horas não somem do relógio. Elas ficam ali, paradas, ociosas. E o que vem em seguida não é só tédio. É um colapso estrutural completo. A metáfora que se usa para explicar isso é genial. Pensa assim, a substância se torna o centro de gravidade, o sol da vida da pessoa. Rotinas, amizades, dinheiro, absolutamente tudo começa a girar em torno desse sol. E aí, de uma hora para outra, esse sol se apaga. O sistema não fica só no escuro. Ele perde a lógica, a coesão, os planetas saem de órbita, é um colapso do tempo, em que a pessoa acorda e o dia parece que não vai acabar nunca, parece ter 40 horas, sem nenhuma estrutura para manter os pés no chão. Tá, mas por que é tão difícil simplesmente preencher esse tempo com um hobby, por exemplo? Para entender isso, a gente precisa parar de olhar para o relógio e olhar para dentro do cérebro. O que a neurociência mostra é que o cérebro mudou, fisicamente mesmo. As vias neurais de recompensa, aquelas que fazem a gente sentir prazer, foram meio que sequestradas. Elas se adaptaram para responder só a doses gigantescas de dopamina que a substância liberava. Quando essa substância sai de cena, esses circuitos ficam órfãos. Na prática, esse apagão químico tem até nome: anedonia. É a incapacidade real que dá para medir clinicamente de sentir prazer com coisas que, para a maioria das pessoas, seriam super legais e gratificantes. O impacto disso é uma coisa impressionante. A família, cheia da melhor das intenções, chega e fala: vamos para a praia, vai ser ótimo. Mas para o cérebro que está no início da abstinência, essa proposta pode ter o mesmo apelo emocional que, sei lá, ficar olhando para uma parede branca. Os receptores de prazer estão simplesmente desligados. Ok, então se o cérebro não consegue sentir prazer e existe um oceano de tempo livre, como é que se sobrevive a isso? A solução, pelo que tudo indica, não está na força de vontade, mas sim numa estrutura de suporte que vem de fora. E aqui está um ponto cego importantíssimo da recuperação. A literatura usa um termo abstinenor para descrever a pessoa que está nos seus primeiros anos de sobriedade. O problema é que essa pessoa não sabe como preencher o tempo porque ela não tem mais a menor ideia de quem ela é. Pedir para ela encontrar uma paixão chega a ser cruel, porque isso assume que existe uma identidade ali, mas essa identidade foi soterrada. É exatamente aqui que entra a ideia do exoesqueleto comportamental, sabe? Igual a um suporte externo que segura uma pessoa que sofreu um trauma físico. Essas estruturas, como terapia, uma agenda bem rígida, grupos de apoio, seguram a pessoa de pé enquanto a musculatura interna dela, sua identidade, vai se curando e se fortalecendo.
Uma ferramenta tática que é crucial nisso é a técnica da previsibilidade. Em vez de ser pego de surpresa, a pessoa literalmente mapeia os meses que vêm pela frente, identifica os campos minados, feriados, fins de semana, datas especiais e já constrói as defesas com antecedência. O perigo não é ignorado, ele é esperado, mas com uma trincheira já cavada. Certo, mas e no longo prazo? Para onde todo esse esforço leva? Felizmente, o horizonte não é de sacrifício eterno. O que acontece é uma transformação muito profunda. O motor dessa mudança toda é a maravilha da neuroplasticidade. O nosso cérebro é uma máquina de adaptação. Com a repetição de comportamentos saudáveis, ele inevitavelmente se readapta à vida sóbria. Ele vai se curando, criando novas rotas de prazer e de satisfação. E o tempo, lembra aquele monstro das 6 horas vazias que parecia que ia devorar a sanidade da pessoa? Passa por uma metamorfose impressionante. Ele deixa de ser o inimigo para se tornar o maior aliado. Cada dia sóbrio vira um tijolo na fundação de uma identidade nova e mais forte. O vazio que antes dava pânico se transforma num terreno fértil, cheio de possibilidades. E para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos ampliar um pouco esse conceito. Vamos virar a lente da dependência química para uma reflexão que serve para todo mundo. Se a gente olhasse com total honestidade para as nossas vidas, e se amanhã todos aqueles pequenos rituais que a gente usa para anestesiar o dia a dia fossem removidos? Se tirassem o celular, as séries que a gente maratona, o consumo automático, que tipo de vácuo de silêncio desconfortável sobraria na nossa própria sala de estar? E a pergunta final que fica é essa. Por baixo de todas as muletas, de toda a ocupação frenética que a gente constrói para nós mesmos, quem a gente descobriria que realmente é quando não sobrasse absolutamente nada para fazer? Fica aí o convite para reflexão, um abraço e até a próxima.